Por favor, abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando, e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui, palavra de Deus, vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã tão maravilhosa, tão aconchegante, Pai. Um dia quente, um dia de calor, em que o Senhor aquece os nossos corações, nos dando, ó Deus, a alegria de podermos nos reunir em comunidade de fé, para glorificar o Teu nome, para oferecer dízimos, ofertas, hinos em adoração a Ti, pois somente o Senhor de fato é digno. E nesse momento, Pai, em que lemos a Tua palavra, pedimos humildemente que pela Tua graça e misericórdia o Senhor a aplique nas nossas vidas. Senhor, quem sou eu, Pai? Mas eu sei que o Teu Espírito Santo que está nesse lugar move vidas e corações, e eu tenho certeza que Ele quer aplicar a Tua palavra tão poderosa em nossas vidas. Então, por favor, Senhor, fica à vontade entre nós e fala aos nossos corações. Te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós, como você sabe, temos estudado o livro de Malaquias. E eu não sei se você tinha essa percepção do livro de Malaquias antes de começarmos a pregá-lo, antes de começarmos a lê-lo. Porque quando nós podemos pregar um livro todo, quando nós podemos pregar um escrito, um pedaço específico, uma porção um pouco maior das Escrituras Sagradas, isso nos favorece muito o entendimento dos princípios que o Senhor quer aplicar em nossas vidas. Porque nós podemos mergulhar no contexto, nós podemos mergulhar na história, naquilo que estava acontecendo e nas ações de Deus de correção ao seu povo. Malaquias, como falamos no início, não é um livro que fala apenas de dízimos e ofertas, como popularmente ele é muito utilizado, mas ele é um livro que fala sobre comportamento, é um livro que fala sobre os sacerdotes, sobre liderança de igreja, ou do povo de Israel que podemos aplicar na igreja. É um livro que fala sobre casamento, sobre relacionamento, marido e mulher, pais e filhos. Ele fala sobre relacionamentos com empregados. Ele fala também e anuncia de forma monumental e majestosa o reino de Deus que virá. Aliás, o próximo livro na minha e na sua Bíblia é o Evangelho de Mateus. E Malaquias faz um link profundo no seu 4º capítulo com o Evangelho de Mateus, realmente nos dando a entender ou nos mostrando, gerando expectativa em nossos corações daquilo que o Senhor nos falará no Evangelho, a partir do Evangelho de Mateus. Mas Malaquias é escrito, é falado, é pregado num contexto de dificuldade. Porque muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas, ou olhamos para os profetas bíblicos, ou para os compositores dos grandes hinos evangélicos, dos grandes hinos cristãos, cuja história é muito profunda. Nós entendemos que essas pessoas estão numa varanda, estão no lado de frente para a praia, estão num lugar extremamente confortável, e dali eles começam a produzir o seu conteúdo teórico. Mas a Bíblia não se trata disso, e Malaquias não se trata disso. O povo havia voltado de um período de cativeiro na Síria, na Babilônia, um período muito difícil para o povo de Israel, 70 anos, não durou tanto tempo quanto o cativeiro anterior, quanto o período em que eles passaram no Egito, mas durou bastante tempo e o povo foi destruído, o povo perdeu muita coisa. Então o povo aqui, que havia retornado agora para a sua terra, que precisava edificar o seu muro, precisava edificar o seu templo, mas enfrentava diversas dificuldades também financeiras e de pessoas que estavam ao seu redor com inveja,
inveja, com maldade, tentando impedir aquela obra de andar, aquela obra de continuar, sabe? A pessoa não tinha nada para fazer, eu tinha muita coisa para fazer, mas é nesse período, é muito perto desse período, em que homens como Sambalate, Tobias, eles se levantam para falar mal do povo de Deus. Eles se levantam para tentar fazer com que a obra do templo do Senhor pare. Nós sabemos que o templo do Senhor somos nós, e quantas vezes em nossas vidas nós temos recebido adversidades, pessoas que às vezes se levantam para tentar parar a obra de Deus nas nossas vidas, mas elas não vão parar, amém? A obra de Deus nas nossas vidas não vai parar, amém ou não amém? Foi fraquinho, amém? Amém? Você está aí? Glória a Deus. Então, Malaquias ele está justamente profetizando num momento como esse. Não é um tempo fácil, é um tempo difícil. Não é um tempo confortável, pelo contrário, ele está num tempo completamente desconfortável. Mas ainda assim, a palavra do Senhor veio ao coração do seu profeta e disse ao povo de Deus que o povo de Deus precisava se alinhar, precisava se consertar, precisava se aprumar. O povo de Deus precisava estar de acordo com a vontade de Deus. Notem, o Senhor não baixou o padrão, porque o povo estava em dificuldade. Tadinho, coitado do povo, está difícil, então deixa eles pecarem um pouquinho, deixa eles se afastarem um pouquinho, afinal, ninguém é de ferro, deixa eles abandonarem o culto, abandonarem o templo, abandonarem a primazia do reino. Não, Deus não baixou o padrão, apesar do tempo de dificuldade, o Senhor chamou o povo à responsabilidade de andar com Deus. Não é estranho quando olhamos no Novo Testamento, e vemos o discípulo amado, que escreve os seus livros como verdadeiras cartas de amor. E quando pensamos em João, que é aquele que inclina ou declina a cabeça sobre o peito do mestre, tem intimidade com o Senhor, nós pensamos, esse rapaz, ele deve ter vivido uma vida muito fácil, muito boa, muito tranquila. Não. João é alguém que perdeu seu irmão. Tiago é o primeiro mártir. Ele perde o irmão decapitado, ainda novo, porque João começa a seguir a Jesus muito novo. João é aquele que vê todos os discípulos morrendo, porque ele é o último a morrer, ele vai morrer depois do ano 100 depois de Cristo. João vê a sua cidade, ou o seu povo, Israel, Judá, sendo destruída no ano 70. Então João é alguém que passa por muitas adversidades, por muitas tribulações, mas a alegria do seu coração não lhe é roubada. Por que a alegria não é roubada? Porque a alegria de João não está em circunstâncias, mas a alegria de João é uma pessoa, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso traz uma lição muito profunda para nós, meus irmãos. Porque mesmo no tempo da adversidade, mesmo no tempo da provação, o Senhor nos chama para trabalharmos. E o Senhor nos chama para trabalharmos com diligência e com alegria no nosso coração, porque a nossa alegria, a alegria do crente não depende das circunstâncias, a alegria do crente não depende do álcool, a alegria do crente não depende de drogas, a alegria do crente não depende sequer do turbilhão de emoções que ele atravessa, mas a alegria do crente depende de uma pessoa. E qual é o nome dessa pessoa? Qual é o nome dessa pessoa? Jesus. Jesus é a nossa alegria, e cumprir a missão que o Senhor tem para nós é o que de fato devemos fazer. Mas esse texto começa a nos dizer, e ele vai nos mostrando, ele começa com uma afirmação. O Senhor Deus diz assim: eu não mudo. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E isso nos dá uma segurança, isso nos dá garantia de que aquele em quem nós confiamos é o alicerce firme, é a base forte. Os irmãos que têm estudado a Bíblia na escola bíblica dominical estão terminando aquela parte do Sermão do Monte, e é justamente no final do Sermão do Monte que Jesus diz que aquele que constrói a sua casa nos seus ensinamentos é como que constrói a casa sobre a rocha. Quando nós construímos a nossa vida sobre o nosso Deus, nós construímos a vida sobre a rocha. Por quê? Porque a rocha não muda, a rocha é sólida, a rocha é firme. O nosso Deus não muda, Ele é confiável. Na verdade, Ele não mudou desde que criou o mundo, antes disso, e Ele é fiel a cada um de nós. Todas as suas palavras têm se cumprido. Isso nos dá segurança, para que quando olhamos para o futuro, quando olhamos para frente, temos a certeza, Deus não muda. Esse Deus que não muda, esse Deus que é imutável, agora Ele chama o povo de Israel e diz para eles o seguinte:
voltem-se para mim. Voltem-se para mim. E aquele povo questiona, por quê? Por que devemos nos voltar ao Senhor? Na verdade, aquele povo foi vítima de algo que nós podemos caracterizar como uma cegueira espiritual. Agora, essa cegueira espiritual, ela não tem a ver somente com aquele povo naquele tempo, mas ela também é algo que alcança as nossas vidas nos nossos dias, porque nós acabamos confundindo algumas coisas. Antigamente, o que era certo e o que era errado, e quando eu falo antigamente, eu estou falando de cerca de 25 anos atrás, quando eu era criança, o que era certo e o que era errado era muito claro. Então, se você fizer isso, é correto. Se você fizer aquilo, isso é errado. Isso era muito claro. Mas nos nossos dias, parece que as coisas têm meio que se confundido. Sabe aquele texto sagrado que fala que a gente chama o certo de errado e o errado de certo? Vou dar um exemplo para você. Talvez você já tenha sido vítima disso. Essa semana, e é justamente sobre o que Deus vai falar com Israel, Deus acusa Israel de ter roubado. O texto você leu, Deus falou, vocês me roubaram. E essa semana houve um assalto. Verdade? Eu creio que foi no domingo passado, sábado passado. Houve um assalto num famoso museu, o Museu do Louvre, museu lá na França. E esse assalto foi cinematográfico, porque o assalto não aconteceu quando o museu estava fechado, mas aconteceu enquanto o museu estava aberto, em pleno funcionamento. O pessoal colocou um aparelho, um equipamento do lado, uma elevadora, entraram pela janela do museu. Eles conseguiram roubar algumas peças muito valiosas, roubaram a coroa da esposa de Napoleão Bonaparte, que caiu no caminho. Irmãos, pasmem, a tal coroa tinha aproximadamente 1.400 esmeraldas, diamantes. É muita coisa numa coroa, principalmente para um pessoal que lutava contra uma revolução que dizia que devia ter igualdade, né? Mas roubaram, levaram. E quando nós olhamos para aquilo e as pessoas falando, noticiando daquilo, os repórteres diziam, olha, isso vai virar tema de filme. Foi algo cinematográfico. Eles fugiram numa motinha. Não é só aqui no Rio de Janeiro que o pessoal usa moto para roubar, não. Lá na França também. Fugiram numa motinha. Conseguiram lá fugir. E o pessoal está procurando. Mas não acharam, mas roubaram. Agora, isso me faz lembrar de um filme chamado 13 Homens e um Segredo. Quando um grupo de ladrões se juntava, esse grupo de ladrões ele se juntava para roubar um banco. Era o crime do século, o golpe do século. Isso me faz lembrar outro filme, uma série da Netflix, La Casa de Papel. Quem viu La Casa de Papel? Levanta a mão. Olha quanta gente viu? E aí um grupo de ladrões, cada um tinha um apelido com nome de país. Eles entravam no banco e faziam um assalto assim fora de série. E sabe, irmãos, quando eu e você muitas vezes sentamos diante da televisão e vemos 13 Homens e um Segredo, e vemos La Casa de Papel, muitas vezes a nossa atenção e a nossa torcida está com quem? Está com o ladrão, né? Ô, irmão, você também torceu para o ladrão? Aí você fala, aí as irmãs falam, mas também, pastor, o ladrão era o Brad Pitt, Matt Damon, George Clooney. Ô, pastor, irmãs, vocês estão rindo de quê? Fica rindo aí, ó, maridão. Mas o certo parece que é errado e o errado parece que é certo. E isso é tão sutil nas nossas vidas, na nossa mente, que nós passamos a torcer até para aquilo que é errado. O nome disso é cegueira espiritual. O povo pergunta para Deus por que devemos voltar. Por que devemos voltar? A cegueira espiritual, ela faz com que os nossos corações se esfriem. A cegueira espiritual faz com que nós nos afastemos da essência de um relacionamento com Deus. E olha, esse texto é tão profundo e, na verdade, ele é progressivo. Porque se você lembrar das mensagens anteriores, Deus acusa o povo de cegueira espiritual, mas está acusando o povo de fazer as coisas de forma superficial, de fazer as coisas de forma ritualística, sem coração, sem essência. Mas aqui,
nesse ponto, como o pecado ele continua evoluindo, como um abismo vai chamando um outro abismo. Deus está chamando, dizendo ao povo, falando para eles que agora eles nem fazem mais as ações religiosas como faziam antes. Por isso, eles nem entregam mais o seu dízimo e a sua oferta. A mensagem de Deus, o recado da parte de Deus, ele é muito sério, meus irmãos. E quando você ouve a voz de Deus, quando você ouve um direcionamento do Senhor, você precisa colocar em prática logo. A palavra do Senhor diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. É sério. Às vezes a gente ouve a palavra do Senhor hoje e diz assim: no ano que vem eu aplico, na semana que vem eu aplico, no mês que vem eu aplico na minha vida. Não, é hoje. O tempo que Deus te deu é hoje. O dia que Deus te deu é hoje, é agora. O tempo que Deus te deu é agora. Então, quando nós ouvimos a voz do Senhor, é necessário que nós apliquemos na nossa vida. Por quê? Porque senão a cegueira espiritual começa a tomar conta dos nossos corações. Nós começamos a dizer que é comum aquilo que é santo. Nós começamos a nos acostumar com todas as coisas. É verdade, isso acontece comigo e contigo. Quanta gente às vezes fala assim: Deus falou ao meu coração, mas eu, pastor, eu resisti ali à vontade de Deus. Deus está falando comigo, há mó tempão, e eu não estou aplicando aquilo ali, pastor, porque eu estou falando: Deus, paciência aí, Deus, segura um pouco. Irmão, quando eu ouço isso, eu fico perguntando: que Deus é esse? Porque não me parece, me corrijam se eu estiver errado, mas não me parece o Deus que aparece em Isaías capítulo 6, versículo 1 até o versículo 6. Quando Isaías diz que ele viu o Senhor num alto e sublime trono, e a presença do Senhor fazia o lugar todo tremer, e querubins começavam a gritar, porque a palavra em hebraico ali é gritar uns para os outros, dizendo que ele era santo, santo, santo. O Isaías, ao se deparar com aquela visão, ele bota a mão na cabeça e diz: eu vou morrer. E aí ele se arrepende dos seus pecados e é tocado por Deus e é comissionado. E aí Deus fala assim: quem vai por nós? Deus nem pergunta para o Isaías: Isaías, você quer ir? Não. Deus pergunta: quem vai? E o Isaías falou: eu. Por quê? Porque quando eu vejo Deus, quando eu ouço a voz de Deus, eu não tenho outra postura que não seja obedecer a esse Deus. Agora, se eu estou ouvindo a voz de Deus e de alguma forma eu consigo resistir, é estranho, é diferente. O Abraão, quando ele ouve a palavra do Senhor falando ao seu coração, ele sai da sua terra, da sua parentela, para um lugar que ele nem conhece. Mas ele vai aplicar aquilo que Deus falou ao seu coração. Os discípulos, quando ouvem a voz de Jesus, o chamando: vem, me segue, eles nem tiveram muitas explicações, mas eles se levantaram e seguiram. Então, como nós poderíamos resistir à voz desse Deus? Ou não estamos ouvindo a voz de Deus, ou então nós estamos entrando numa enrascada, num problema muito sério. Porque é muito difícil, irmãos, querer resistir à vontade do Deus vivo. É muita falta de temor, é muita falta de obediência, muita falta de visão do todo. Mas nós, como temos essa visão do todo, servos de Deus, nós, assim que ouvimos a voz do Senhor, obedeceremos. Amém? Amém, vamos obedecer. Mas a cegueira espiritual vai tomando conta das nossas vidas. A cegueira espiritual, ela tira de nós o foco da nossa missão. Ontem, nós tivemos um dia maravilhoso. Houve um treinamento aqui na igreja próxima, igreja vizinha, Igreja Batista de Oswaldo Cruz, para a liderança de células. Fomos lá, eu e o nosso irmão seminarista, irmão Ielmo, que está se preparando para o ministério pastoral. Nós fomos lá e ouvimos pastores falando. Pastor Jefferson de Itaguaí trouxe uma palavra assim muito relevante, falando sobre a necessidade de nós focarmos na missão. E qual é a missão? A missão é o sonho, o objetivo, a visão. A visão, ele usava aquele texto do Apocalipse, que dizia que havia uma multidão diante do trono. Então, a nossa visão, a nossa missão é contribuir para que essa multidão, naquele grande dia, esteja diante do trono do Senhor. Então, ouvimos, impactados com aquela palavra, mas saímos de lá. Eu e o irmão Ielmo viemos para cá, porque aqui à noite havia um culto, e foi um culto muito especial. Quem veio aqui ontem à noite? Levanta a mão aí. Tem algumas irmãs ali, isso. O pessoal esteve aqui ontem à noite, irmãos. O executivo da Junta de Missões Nacionais esteve aqui pregando a palavra do Senhor,
falando sobre revitalização de igreja, e que palavra pertinente, que palavra profunda. Pastores da cidade do Rio de Janeiro inteiro vieram aqui à nossa igreja ontem em Marechal, com certeza, aproximadamente 110, 120 pessoas estavam aqui. Pastor Newton, um querido nosso, estava aqui também. Pastor Ramon, lá do Flamengo, também estava aqui. Muitos pastores sentaram aqui ontem nos bancos para ouvir a palavra de Deus sobre revitalização de igreja. E o pastor Fabrício, executivo da Junta de Missões Nacionais, disse algo que é muito importante, ou que foi muito relevante, que nos fez pensar. Ele deu uma apertada na igreja. Eu estava ali tranquilo, porque ele estava dando uma apertada na igreja, mas no final, você reparou o que ele fez? Ele deu uma apertada nos pastores. Eu falei, ai, porque foi uma boa apertada, graças a Deus. A palavra de Deus é boa, irmãos, ela é agradável, ainda que nos corrija, mas ela é boa. Então, ele disse algo que nos chama muita atenção. Por exemplo, ele disse que no nosso estado, 502 igrejas batistas têm menos de 40 membros. 750 igrejas batistas têm entre 40 e 100 membros. Eu peguei os números mais difíceis. Só aí são mais de 1.000 igrejas. 40, até 40, e outras entre 40 e 100 membros. Só que o pastor Fabrício, ele disse que tem recebido chaves de igrejas. Sabe por que ele está recebendo chave de igreja? Porque igrejas estão fechando. E ele diz que são templos maravilhosos, templos que cabem 600, 700, 1.000 pessoas, às vezes com 30, com 40, com 50 e fechando. E nós nos perguntamos por quê? Pastor Fabrício, dentro do seu resumo, na sua mensagem, e eu vou ser bem resumido, a minha vontade, falei para ele, era trancá-lo aqui e só deixá-lo sair hoje meio-dia, para que ele ficasse pregando direto. Mas no resumo da sua mensagem ele diz, porque nós não nos atualizamos, porque nós deixamos esfriar o nosso amor pelas vidas, a paixão pelas almas, a paixão pelo Senhor, e começamos a nos apaixonar por mecanismos que nós criamos. Nós começamos a nos apaixonar por revistas, nós começamos a nos apaixonar por procedimentos, nós começamos a nos apaixonar por processos e dogmatizamos esses processos. Mas a paixão, aquilo que queima no nosso coração, que deveria ser o amor pelo nosso Senhor e amar aquilo que o nosso Senhor ama, que são as almas perdidas, elas têm se afastado de nós. E porque essa paixão se afasta de nós, nós não conseguimos comunicar de forma contextualizada com esse tempo. Tem um irmão aqui da igreja, de vez em quando, ele manda para mim uma mensagem com um vídeo, e falando do Rio de Janeiro há 100 anos atrás, coisa linda. Coisa maravilhosa. Eu não sei como é que o pessoal andava com aquela roupa engomada, aquela roupa bonita, né, formal, porque o Rio de Janeiro sempre foi quente. Até 100 anos atrás também era quente. Mas é bonito, é maravilhoso. E aí o pastor Fabrício ele começa a fazer alguns links. Por quê? Porque a história é importantíssima, gente. O que seria de nós sem a nossa história? Não chegaríamos até onde chegamos. Mas o que é importante? Esse irmão que manda esses vídeos para mim, ele manda por onde? Pelo WhatsApp. Dá sempre um bom dia, sempre faz uma oração pelo pastor, manda pelo WhatsApp. Então, por mais que ele saiba da história, ele está antenado com a tecnologia para comunicação nesse tempo. Assim precisa ser a igreja. A gente precisa entender o nosso processo teórico, entender o nosso processo histórico, mas precisamos estar antenados com a comunicação desse tempo para que possamos alcançar as pessoas desse tempo. Sim, porque algumas coisas vão ficar no passado. Uma pergunta interessante que foi feita. Quantas fichas você tem aí no bolso para fazer uma ligação depois do culto agora? Ficha. O pessoal mais novo nem sabe do que eu estou falando. Antigamente você tinha que comprar uma ficha e ir lá num telefone que ficava na rua para poder ligar. Hoje em dia não é mais assim. Quem aqui tem uma linha de telefone fixo em casa? Viu? Quem ainda tem, perdeu a oportunidade de trocar por um carro ou por um terreno. Porque antigamente, uma linha de telefone fixo valia um carro ou um terreno. Então, esses pastores nos chamaram a amar ao Senhor, a amar a sua obra, a deixar com que a chama do primeiro amor seja acesa no nosso peito, para que, em sendo acesa essa chama do primeiro amor, nós possamos nos comunicar com uma contextualização maior. Por que isso nos impede? Ou por que isso nos atrapalha? Porque muitas vezes a cegueira espiritual toma conta das nossas vidas. Nós nos acostumamos,
nos acostumamos a vivenciar o dia a dia. E o amor do Senhor, o primeiro amor pelo Senhor, não arde mais no nosso peito. Pensem comigo, irmãos. A palavra primeiro amor, que Apocalipse diz para a igreja de Éfeso, Jesus diz à igreja de Éfeso, não é o primeiro amor como naqueles filmes norte-americanos que nós vemos, que o aluno fica apaixonado pela professora, ou o aluno fica apaixonado pela vizinha. Não é aquele momento de paixão, mas a palavra primeiro amor na Bíblia, a frase primeiro amor na Bíblia, melhor dizendo, é uma frase que quer dizer, no seu original, amor mais importante. Amor que vem em primeiro lugar. A acusação de Jesus à igreja de Éfeso não é que a igreja não ame, porque Éfeso ama. Mas a acusação de Jesus à igreja de Éfeso é que não amam com o amor mais importante. E se você não ama a Deus com o amor mais importante, seu amor não serve para Deus. Porque o texto sagrado nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas primeiro é o reino de Deus, primeiro é a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. É colocar o amor de Deus no lugar mais alto da prateleira da vida. É o amor mais importante. Eu e você, ou você tem amado ao Senhor com o primeiro amor, com o amor mais importante. Quando nos afastamos desse amor, nós começamos a ser vítimas da cegueira espiritual. E aqui, a partir do verso 10 até o verso 12, é quando Malaquias começa a falar para o Senhor, ou falar para o povo, que o povo tem roubado a Deus. Pela cegueira espiritual, o povo questiona mais uma vez, por quê? No que nós temos te roubado? E aí o Senhor, é claro, fala, nos dízimos e ofertas. Vocês têm me roubado nos dízimos e ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Porque é interessante pensarmos naquilo que falamos, é uma evolução. Antigamente, ou nos primeiros capítulos, é um culto sem coração. É essa a acusação de Malaquias. O povo vai, se reúne, cultua, mas o coração não está ali. Agora, o povo deixa de cultuar, deixa de adorar. Você precisa entender que o que Deus está falando daqui é mais do que dinheiro. Ou, pensando na época, cereais, porque os dízimos da época eram cereais, eram frutos de colheita, fruto do gado, produto ali do gado. O que Deus está falando aqui é mais do que dinheiro. O que Deus está falando para esse povo é que, como o coração deles permanecia distante do Senhor, agora eles não tinham mais compromisso com a obra de Deus. Agora eles não tinham mais compromisso com o sustento da casa de Deus. Agora eles não tinham mais compromisso com a pregação do Evangelho. Agora eles não tinham mais compromisso com o verdadeiro culto a Deus. Na verdade, só vinham à igreja para agradar o papai, a mamãe, o vovô e a vovó, mas o seu coração e a sua vida estavam distantes quando vinham. E assim que tinham a oportunidade, não vieram mais. Irmãos, é uma chamada de atenção para que nós olhemos os nossos corações, porque o Senhor não tem netos, o Senhor não tem sobrinhos. Eu nunca batizei um filho de crente, nunca batizei um filho de crente. Falar nisso, eu agradeço a Deus pelos batismos que tiveram esse ano e tenho um anúncio para dizer para vocês. Teremos mais um batismo esse ano, amém? Mais 2 batismos, pelo menos, mais um culto de batismo. Glória a Deus, mas eu nunca batizei um filho de crente. Sabe por quê? Porque todos aqueles que nós batizamos, nós acreditamos que eles nasceram de novo. Então, eles não são filhos de crente, eles mesmos são crentes. Eles mesmos têm um relacionamento com Deus. Eles não têm um relacionamento pautado no pai, na mãe, na avó, eles têm um relacionamento pautado na vida deles com Deus. Mas esse relacionamento, esse fogo, esse ardor, essa chama acesa no coração, é fruto de um comprometimento com a obra de Deus. E eu pergunto a você como está o seu comprometimento com a obra de Deus. Pesquisas em igrejas evangélicas dizem que apenas 20% da igreja, 20% das pessoas da igreja se comprometem verdadeiramente no trabalho que aquela igreja está fazendo. 80% sentam no banco, 20% se comprometem. E como tem trabalho para ser feito, meus irmãos, como temos coisas para fazer, mas é necessário que eu e você deixemos com que a chama do primeiro amor, ou do amor mais importante, queime no nosso peito, porque aí não vai haver dificuldade para você ser dizimista, para você ser ofertante. O texto sagrado diz algumas razões importantes para que aquele povo seja um povo dizimista. A primeira, Deus diz, para que haja manutenção na casa de Deus, para que haja sustento na minha casa. Sim, sim.
Pastor, o templo hoje somos nós somos o templo do Espírito Santo, sim, irmão, sim. Mas a igreja do primeiro século não tinha prédio. A igreja do primeiro século não tinha prédio. Atos dos Apóstolos foi escrito numa igreja que não tinha prédio. Pastor, mas o texto diz que eles se reuniam no templo e nas casas. Templo ali é pátio do templo. E eles se reuniam até começar uma grande perseguição. A partir do momento que eles são perseguidos por aqueles que lideram o culto no templo, é lógico que eles não se reúnem mais no templo. Se reúnem nas casas. Mas nós não nos reunimos somente nas casas, nós também nos reunimos no templo. Então existe um princípio para que haja sustento na casa do Senhor. Ontem, enquanto fazíamos um culto, chegaram diversos pastores aqui, diversos, Rio de Janeiro inteiro. E eles falavam assim, como o Marechal está bonito. Um se assustou, falou assim, Marechal tem ar-condicionado? Outro falou, olha, que pintura bonita. O pastor Newton falou, essa pintura é muito bonita, quero pintar a igreja assim. Irmãos, é o templo, e templo custa dinheiro, e é por isso que nós nos envolvemos, nos comprometemos financeiramente com tudo que acontece aqui. Então o texto sagrado está dizendo, o Senhor está dizendo, para que haja manutenção na minha casa. E nesse processo existe ainda uma segunda promessa, ou Deus faz uma promessa. Deus diz que abrirá as janelas dos céus e derramará sobre o povo bênçãos tal, ou bênção tal, bênção sem medida. Por quê? Porque quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós somos obedientes ao Senhor, isso é um princípio. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de princípio. Quando nós somos obedientes ao Senhor pela sua graça e misericórdia, Ele nos abençoa também espiritualmente. Ele não precisava fazer isso, mas Ele o faz, porque Ele é gracioso, Ele é bondoso, Ele também nos abençoa espiritualmente. O povo diz, ou o texto diz, que vai haver mais colheita na terra. Ou seja, além da bênção sobrenatural, da bênção espiritual, haverá bênção física sobre a vida daquele povo, a produtividade, os campos produzirão mais. E haverá um reconhecimento, porque todas as nações verão que aquilo foi a mão do Senhor quem fez, então isso é testemunho para todas as pessoas. Então, quando eu e você amamos ao Senhor e nos envolvemos com a sua obra, também de modo financeiro, a Bíblia diz que o Senhor nos abençoa de modo espiritual. A Bíblia diz que o Senhor nos abençoa de modo financeiro. E essa bênção que o Senhor traz sobre nós é para que as nações vejam isso também dê testemunho de Cristo. Deixa eu compartilhar algo com vocês, pessoal, algo da minha vida. Quando tinha aproximadamente 25 anos, período em que casei, logo que casei com minha esposa, você sabe que quando a gente casa, a gente não tem muita condição financeira. Então a gente vai lá, aluga, a gente está iniciando a vida. E a gente alugou uma casa ali perto mesmo de onde minha mãe morava. Eu e Cris, nós dois trabalhávamos. E houve uma mudança no meu trabalho, uma mudança de contrato. Então a firma me mandou embora. Eu fui demitido e fui recontratado. Só que ganhando cerca de 30% a menos do que eu ganhava no salário anterior. E foi difícil. Mesmo fazendo as horas extras, a gente não conseguiu, ou eu não consegui, equiparar o valor financeiro àquele salário anterior. Foi um tempo difícil. Um tempo de mais escassez. Mas foi justamente nesse período da minha vida que uma parente, que uma amiga, que uma tia minha, ela pegou e se aposentou e ela disse assim, eu quero te abençoar. E me deu um valor, eu vou falar para vocês um número redondo, me deu um valor de R$10.000, falou, olha, eu quero que você compre um apartamento, dê entrada num apartamento com esse valor. Sem perceber direito, eu fui lá, peguei aquele valor e fiz exatamente o que ela falou. Dei entrada no nosso apartamento ali, apartamento pequeno, um quarto, pequenininho, e compramos ali aquele apartamento. Passou um período ainda, e depois que a gente terminou de comprar, eu ia entregar a casa. E para entregar a casa, eu fiz um culto de ação de graças. Fiz um culto de ação de graças. E chamei a pessoa que me alugava a casa. Eu era o inquilino, ele era o proprietário. Esse é o nome, proprietário. E ele estava lá no culto com sua família. E eu falei para eles isso que falei para vocês agora. E no final do culto, aquele homem chorava. E eu perguntei, eu falei assim para ele, não fica triste não, Deus vai mandar uma pessoa boa para cá, que não faça bagunça, que nem eu. E ele falou assim, eu não estou chorando por causa disso. Ele falou, eu estou chorando porque mesmo passando essa situação financeira tão difícil, você sabe quantos aluguéis você atrasou? Aí eu cocei a cabeça, porque eu não lembrava. Ele falou assim, você nunca atrasou um aluguel. Aquilo foi tão impactante para mim, porque eu não tinha pensado nisso naquele momento. E, irmãos, eu ouvi a voz do Espírito do Senhor na minha vida falando no meu coração.
E o Senhor falava ao meu coração o seguinte: sabe quantas vezes você deixou de contribuir na minha casa? Sabe quantas vezes você deixou de ser dizimista fiel? E eu falei: nenhuma, Senhor. Ele falou: isso mesmo, nenhuma. Irmãos, não que o Senhor tenha feito por causa da minha fidelidade, mas a pedagogia da fidelidade que Deus ensinou na minha vida me permitiu participar de bênçãos vindas da parte do Senhor sobre a minha vida, sobre um derramamento de bênçãos da parte do Senhor sobre a minha vida. E se você conhece algum irmão que é regularmente dizimista e ofertante, você vai perguntar para ele, você vai pedir assim para ele, não precisa nem perguntar se ele tem. É só sentar do lado dele e diz assim: me diz um testemunho de fé em que Deus agiu na sua vida também na área financeira. Ele vai compartilhar com você. Porque o Senhor, Ele cumpre a sua palavra. O Senhor, Ele não muda. O Senhor permanece fiel. E assim, naquele momento, o Senhor inaugurou um tempo tão especial na minha vida. Eu louvo a Deus por isso. Eu compartilho com os irmãos como testemunho. Eu compartilho isso com os irmãos como testemunho. Por quê? Porque é interessante, é importante que nós permaneçamos fiéis a Deus. É claro que sempre que olhamos para a Escritura Sagrada, principalmente quando olhamos para o Antigo Testamento, nós precisamos colocar o óculos do Novo Testamento, porque a Bíblia interpreta a Bíblia. E pensando nisso, eu gostaria que você pensasse em Romanos 12, versículo 1, que diz: portanto, irmãos, rogo-lhes que pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, ou esse é o culto racional de vocês. Quando nós estamos falando de Novo Testamento, ele pega as sombras do Antigo Testamento e lança uma luz completa. Ele pega aquela essência, a ação bruta, e coloca na ação primária, na ação fundamental, no objetivo de Deus para as nossas vidas. E o objetivo de Deus para as nossas vidas é que nós entreguemos toda a nossa vida diante do altar do Senhor. Lucas 14:33 diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Palavras do Mestre, 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que nós temos é do Senhor, irmãos. Pastor, eu entrego 10%, o restante é meu. Não, os 90% também são do Senhor. Por isso, você precisa gerenciar com sabedoria. Você precisa gerenciar com responsabilidade. Você precisa abençoar vidas de pessoas também. Porque tudo o que nós temos é do Senhor. E quer comamos, quer bebamos, tudo o que nós fazemos precisa ser para a glória de Deus. Irmãos, Malaquias é um grande chamado. É um grande chamado ao culto a Deus. À essência do culto a Deus, ao comprometimento. Malaquias, ele chacoalha os nossos corações para chamar a cada um de nós, para nos envolvermos verdadeiramente com a adoração ao Senhor. Não apenas uma adoração superficial, não apenas uma adoração ritualística, porque se for ritualística, ela vai parar, ela vai cessar. Se você vem à igreja por causa do seu parente, em algum momento, se você não tiver um encontro real com Cristo, em algum momento você parará de vir. Porque Cristo quer uma experiência pessoal com você. Um amigo, pastor, ouviu algo que eu ouvi também hoje no início do culto, por coincidência. Estava aqui para mandar na mensagem. Mas ele disse que um homem, eu não ouvi dessa forma, por favor, não ouvi dessa forma. Mas ele ouviu um homem da igreja dele dizer: pastor, eu venho do serviço direto para o culto. Ele falou isso. Venho do serviço direto para o culto. Então, pastor, se às vezes eu no culto ali der uma cochilada e dormir um pouquinho, você me perdoa. Não fica triste comigo, não. Ele falou isso lá. E o pastor Valmir, ele disse: irmão, não. Você é um exemplo para nós. Porque mesmo depois de vir de 24 horas de um trabalho de cansaço, você vem para a casa do Senhor para cultuar a Deus. Irmãos, é disso que Malaquias está falando. É daquele fervor, daquele ímpeto, que leva a gente até a presença do Senhor, que faz a gente ir para a rua, chamar pessoas, que faz a gente falar do amor de Deus, que faz a gente se envolver com a obra do Senhor. O que tem para fazer, eu vou lá fazer. É desse ímpeto, desse amor, dessa chama que Malaquias está falando no seu livro. É essa chama que o pastor Fabrício falou ontem à noite. É essa chama que precisa estar acesa em nossos corações. Porque se ela não ficar acesa em nossos corações, nós seremos vítimas de algo chamado cegueira espiritual. E a cegueira espiritual, ela é extremamente danosa para todos nós. Não façamos isso, irmãos, mas nos envolvamos
nos envolvamos com a obra de Deus. Não vamos abrir mão disso. Não vamos abrir mão disso. O irmão daqui da igreja mandou para mim uma mensagem essa semana, um vídeo, e falava da disciplina que as pessoas têm no cinema e da disciplina que as pessoas têm na igreja. No cinema as pessoas não saem, elas não bebem água, elas ficam ali vendo filme. No cinema, se alguém acender um celular, o celular acender, o outro, opa, acendeu o celular aceso aí. A pessoa apaga rapidinho. Ninguém atende ligação no cinema. Por que a gente faz essas coisas na igreja? Muitas vezes porque a chama pode estar apagando. A chama pode estar esfriando. E se estiver esfriando, irmãos, hoje é tempo de acender a chama, porque o Senhor que acende a chama está aqui nessa manhã. O Senhor do primeiro amor está aqui nessa manhã. O Senhor da igreja está aqui hoje. E Ele quer tocar na sua vida. Ele quer tocar no seu coração.